Segunda parte da mensagem: dize aos filhos de Israel que marchem. Nós somos o Israel de hoje. A igreja é o Israel espiritual, formado por judeus e gentios, eleitos e predestinados por Deus para a salvação. Então Deus está dizendo: diz à igreja que marche. Abriu a Bíblia, encontrou Êxodo 14, versículo 15 e 16. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Vamos orar para que o Senhor fale profundamente ao nosso espírito nessa manhã. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, há uma necessidade imperiosa da tua igreja entender que, se não houver atitudes, se nós não tivermos ação, se nós não lutarmos, nós nunca veremos o Senhor se manifestar em nosso favor. Uma fé sem ação, a tua palavra diz que é uma fé morta, é uma fé infrutuosa. Não é a fé de Deus, não é a fé verdadeira, genuína. A verdadeira fé, ela leva a pessoa a agir, ela leva a pessoa a lutar, a correr riscos, sem temor algum, na certeza de que o Senhor é com ela. E quem não toma essa atitude nunca vê o Senhor se manifestar. Infelizmente, meu Deus, no mundo que nós vivemos hoje, a grande maioria dos que dizem crer no Senhor tem uma fé fingida, tem uma fé apenas de boca, apenas de palavras. Na hora das lutas, na hora das dificuldades, na hora de enfrentar os gigantes da vida, as pessoas se prostram e ficam apenas orando. Oram e não tomam nenhuma atitude. E por isso não veem o Senhor se manifestar em favor deles. Que nesta manhã, meu Pai, nós possamos ouvir a Tua voz, aprender um pouco mais de Ti, que o Teu Espírito nos ensine a Tua palavra, a Tua verdade, que essa palavra entre na nossa mente e desça para o mais profundo do nosso coração, do nosso entendimento espiritual, para que nós não sejamos hipócritas de apenas ouvirmos e não praticarmos, mas para que nós possamos ouvi-la, praticá-la e ver o fruto dessa nossa obediência. Usa-me como Teu servo, como Teu pastor, como Teu profeta. Inspira-me, dá-me sabedoria, capacita-me para que eu possa anunciar as boas novas do reino, para que eu possa proclamar aquilo que a Tua igreja precisa desesperadamente ouvir, não aquilo que muitos querem ouvir, mas aquilo que todos nós precisamos ouvir. E que tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem diga amém, amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, Igreja Santa de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu falei aqui na quinta-feira à noite, e vou repetir nesse início dessa minha mensagem de domingo de manhã, que a verdadeira fé, aquela fé que é dom do Espírito Santo, aquela fé que a Bíblia diz de uma vez por toda foi entregue aos santos, a fé que é dos eleitos de Deus, é sempre uma fé
que produz atitudes. Essa fé de Deus, quando você a tem, ela faz você se movimentar, ela faz você agir, ela faz você lutar por teus direitos, ela faz você ir em busca dos teus sonhos, ela faz você caminhar resoluto para alcançar os teus objetivos, para alcançar as tuas metas. E quando você usa a fé dessa maneira bíblica, o resultado não pode ser outro. Qual é o resultado? Você verá Deus se manifestar em favor da tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha, esse episódio aqui de Moisés acontece num momento de extrema dificuldade, extrema gravidade. Deus havia acabado de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito, 400 anos de escravidão. Eles vão caminhando pelo deserto, encontram um obstáculo dificílimo pela frente, que era o Mar Vermelho. Para chegar à Terra Prometida, entre a Terra Prometida e eles havia um mar. E como é que você faz 2 milhões de pessoas passar pelo mar? Sem nenhum barco. Não estou falando de 20 pessoas, estou falando de 2 milhões de pessoas. Para a coisa ficar ainda mais complicada, quando eles olham para trás, lá vem Faraó e todo o seu exército, porque Deus havia endurecido o coração de Faraó, feito ele se arrepender e feito ele pensar, vou lá e vou buscar o povo de volta. Porque Deus queria dar uma lição a Faraó. Só que Moisés não sabia disso. O que ele sabe é que olha e vê lá ao longe no horizonte um poderoso exército marchando para levá-los de volta para a escravidão. O que Moisés faz numa hora dessa? Moisés se prostra e clama a Deus, ora a Deus. O povo ora ao Senhor. O povo que já havia visto Deus operar milagre no Egito, 10 pragas, sinais maravilhosos, o mais poderoso exército do mundo se rende, deixa o povo sair e agora se prostra e fica orando. E para surpresa de todos, quando Moisés está clamando, o povo clamando, Deus diz, Moisés, por que clamas a mim? Por que você fica aí só orando? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você, seu Moisés, estende o teu cajado e divide as águas do mar, para que o povo passe a pé enxuto. Aleluia! O que Deus estava cobrando de Moisés com essa atitude? O que Deus estava cobrando de Moisés com essa palavra? Ação, atitudes. Deus estava dizendo, movam-se, façam alguma coisa, ajam, o agir é com vocês, o abrir o mar é comigo, o fazer o milagre acontecer é comigo, mas se vocês não agirem, se vocês não se movimentarem, se vocês não tomarem uma atitude, vocês vão morrer, vocês vão voltar para a escravidão, vocês não vão alcançar a promessa. Moisés agiu, o povo se movimentou, e o que aconteceu? Deus se manifestou em favor deles. Irmãos, Mar Vermelho se abre, o povo passa a pé enxuto, o exército de Faraó, quando chega, vê aquela maravilha, diz, que coisa espetacular, que beleza, está facilitando o nosso trabalho. Entraram pelo mesmo caminho, andaram a pé enxuto, pararam para descansar durante a noite. Quando é de manhã, que o povo já tinha saído na outra extremidade, Deus faz com que aquela terra dura, que ficava como asfalto, se transformasse como se fosse uma lama, uma areia movediça. E quanto mais eles se moviam para andar, mais se atolavam na terra. E Deus diz, Moisés, estende outra vez o teu cajado e fecha as águas do mar. Não sobrou nenhum soldado de Faraó, nem para contar a história. Todo aquele exército de Faraó, que naquela época era o exército mais poderoso da face da terra, morreu nas águas do Mar Vermelho. Diga graças a Deus. Irmãos, igreja, Deus está falando hoje com cada um de nós. Deus está falando hoje comigo, está falando com você. Deus está falando com alguém que vai ouvir essa palavra através de um CD gravado, através do rádio, através da TV da web. Deus está dizendo, movam-se,
Hajam, se movimentem, façam alguma coisa e deixem o resto comigo. O que é que você tem feito? Que atitude de fé você tem tomado? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus alvos? O que é que você pretende da tua vida? Onde é que você quer chegar? O que é que você quer conquistar? O que é que você quer atingir? O que é que você tem planejado? E o que é que você tem feito para que Deus se manifeste em favor da tua vida e te leve à vitória? Por quê? Deus só age em favor de quem toma atitudes. Se você é uma pessoa parada, só ora, Senhor, abre a porta. Eu estou precisando do emprego, Jesus. Estou parado. Abra uma porta para mim. Sim. Porque clamas a mim? Caminha, age. Compra jornal, vê os anúncios. Se informa com um, se informa com outro. Prepara teu currículo. Distribui para um, distribui para outro. Distribui para fulano, distribui para Beltrano. Sai todo dia de casa, sai cedo. Deixa que o abrir a porta é comigo. Essa pessoa fica só orando, e em casa, esperando cair do céu, esperando que a porta se abra, sem ela fazer nada. Não vai se abrir nunca. Nós vimos aqui, na quinta-feira à noite, o exemplo de Gideão. Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, e Deus entrega Israel na mão dos midianitas, dos amalequitas, dos povos do Oriente, nações ímpias que se unem e começam a combater Israel. E Deus permite que Israel passe a ser derrotado, humilhado por essas nações. Eles vinham numa multidão tão grande, o texto diz, como se fosse uma nuvem de gafanhoto. Tomavam tudo que Israel possuía, tudo que eles plantavam, eles tomavam. Todos os animais que eles tinham, eles levavam e não deixavam Israel sustento algum. O terror era tão grande que eles começaram a construir covas, cavernas, e se intocarem com medo dos midianitas. E numa situação tão difícil como essa, tão desesperadora, havia um homem, Gideão, que dizia, não, eu vou fazer alguma coisa. Se eu me acovardar, se eu for me intocar numa cova, se eu for me esconder numa caverna, vai chegar uma hora que eu vou morrer de fome. E aí não vai ter mais solução alguma. E ele estava lá, embaixo de um carvalho, malhando o trigo, para esconder dos midianitas, fazendo alguma coisa. E nesse momento, que estavam todos se acovardando, Gideão estava lutando, Gideão estava fazendo alguma coisa, e o anjo de Deus aparece e diz, Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Deus gosta de gente valente. Deus gosta de gente que não se entrega. Deus gosta de gente que não se acomoda. Deus gosta de gente que não se rende diante das adversidades da vida. E qual foi o resultado? O resultado foi que este homem foi usado por Deus para liderar o povo e derrotar esse poderoso exército dos midianitas. Está escrito aqui na Bíblia. Então isto prova, meu irmão, de que Deus, o nosso Deus, só se manifesta na vida de quem age, de quem faz alguma coisa, de quem toma atitudes. Vimos o exemplo da mulher hemorrágica, 12 anos sofrendo. Não eram 12 dias, eram 12 anos. Uma hemorragia, a Bíblia não diz o que era, se era um mioma, se era um câncer de útero, de ovário. Diz que há 12 anos que ela sofria, diz que ela gastou tudo que tinha sem conseguir a cura. Mas um dia ela ouve falar de Jesus, ela crê que Jesus era Deus, ela crê que Jesus podia todas as coisas, e para provar que ela cria, ela toma uma atitude. Ela diz, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela não disse, eu preciso fazer um gabinete pastoral com Jesus. Eu preciso contar para ele os meus problemas. Eu preciso relatar em detalhes esses 12 anos de sofrimento. Eu preciso ver se ele pode fazer alguma coisa. Ela disse, não, eu não preciso contar nada, eu não preciso dizer nada. Ele sabe de todas as coisas, ele pode tudo. Eu só preciso agir, eu só preciso provar que eu creio. Se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Enfrentou a multidão. Uma mulher debilitada, totalmente debilitada. Ela não estava com a gripe, ela estava com hemorragia, mas isso não foi motivo
para ela desistir de ir até o Senhor Jesus Cristo. Foi, e o resultado qual foi? A cura. Diga glória a Deus. Lembra que nós falamos aqui quinta-feira à noite daquele paralítico levado por 4 amigos. Um homem paralítico, numa maca. Levam até onde Jesus estava. Quando chegam na casa, a multidão era tamanha que eles não podiam chegar nem na porta da entrada. Todos os motivos do mundo para eles voltarem para casa e ainda darem uma desculpa de que fizeram o que era possível fazer. Não tem gente que é assim? Na primeira dificuldade volta, Deus está vendo que eu tentei, mas o que é que eu posso fazer? A dificuldade apareceu, eu tenho que ficar na minha, Deus está vendo, eu fiz o que eu pude. Não, eles podiam ter dito isso, mas eles disseram não. Nós podemos fazer mais, vamos dar a volta, coloca em cima do telhado, vamos sair abrindo telha, buraco, até descobrir qual é o cômodo da sala que ele está. E quando descobriram, amarraram o paralítico com corda, desceram o paralítico, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Jesus viu a fé tem que ser vista. Você não pode ver a fé com os olhos da carne, você só pode ver a fé com olhos espirituais, pelas suas atitudes. Josué, que era servo de Moisés, Moisés morre, e está lá Josué paradão. Moisés morreu, e agora? Como é que vai ser? Como é que vamos chegar na terra prometida? Como é que vamos fazer? Como é que não vamos fazer? Pensativos, talvez orando. E Deus diz, Josué, dispõe-te. Quer dizer, age, toma atitude, faz esse povo caminhar, faz eles conquistarem a terra prometida, assuma o comando, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Quando Josué toma a atitude de liderar o povo, as águas do Jordão se abrem, eles passam a pé enxuto, muralha de Jericó cai por terra, eles conquistam a terra de Canaã. Então Deus sempre espera da gente uma atitude. Mas eu lembro, agora, do exemplo que nós já estamos tão acostumados com eles. Mas a repetição é a mãe do saber. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante. Ok? Versículo 1. Ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Olha, irmão, deixa eu explicar uma coisa. Quando Deus chamou Abraão, Abraão já era um homem realizado, já era um homem rico, já era um homem de muitas posses. Abraão não era um pé rapado, Abraão não era um Zé Ninguém. E o que Deus diz para esse homem? Sai da tua terra, sai do teu conforto, tudo funcionando bem, os seus rebanhos de animais, a família bem estabelecida, sua casa pronta, os seus amigos, a sua convivência social, as amigas e os amigos de Sara, as amigas e os amigos de Abraão, tudo nos trinques. E Deus diz, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. O que Deus quis provocar em Abraão? O que Deus quis provocar em Abraão com essa atitude? Ação, atitudes. Abraão não disse, Senhor, tudo bem, mas vamos sentar aqui. O Senhor está mandando eu sair da minha terra, da casa do meu pai, dos meus parentes, juntar tudo, pegar a estrada para uma terra que o Senhor ainda vai me mostrar. Eu não sei se fica para a direita, se fica para a esquerda. Eu tenho que ir confiando no Senhor. Mas vamos sentar aqui. Quais são os riscos?
Já manja aquela pessoa que tem que fazer alguma coisa. E quais são os riscos disso? Risco? Tudo na vida tem risco. Nasceu, já está correndo risco. Respirou, está correndo risco. Saiu na rua, está correndo risco. Está dentro de casa, está correndo risco. A vida é cheia de risco. Abraão não disse, Senhor, e quais são as garantias que eu tenho? Senhor, eu tenho meus rebanhos, eu tenho meus bens. Essas estradas aqui estão cheias de assaltantes, cheias de tribos violentas. Como é que é a minha segurança? Eu vou ter direito a um seguro de vida? Eu vou ter direito a um plano de saúde da Unimed, da Amil, ou da, sei lá, de qualquer coisa aí desses planos vagabundos que existem por aí afora? Eu vou ter direito? Não. O que é que o versículo 4 diz? Partiu, pois Abrão, como lhe ordenara o Senhor, sem discutir, sem fazer perguntas, sem questionar, sem se preocupar com risco, simplesmente confiando em Deus. Irmãos, amados de Deus, quando Abraão saiu, quando Abraão tomou atitude, Deus foi agindo de uma forma extraordinária na vida deste homem. Esse homem viu Deus se manifestar de uma forma tremenda em favor da vida dele. Esse homem teve experiências maravilhosas com Deus. Esse homem passou a ser pai quando ele era já um homem idoso, casado com uma mulher estéril. Deus disse, mas você vai ter um filho, você vai ter pai. Deus fez coisas grandes na vida deste homem. Antes dele agir, ele era apenas um homem comum, como todos os homens. Só que era um homem rico. Mas depois que ele age, depois que ele toma atitude, depois que ele demonstra uma verdadeira fé em Deus, ele agora é chamado o pai da fé, o pai da nação de Israel. Amém? Davi toma a decisão de enfrentar Golias. Eu vou enfrentar. Nenhum soldado teve a coragem. Um exército inteiro, homens treinados para isso, e um só homem desafiando, e todos acovardados. E diziam que criam em Deus. E diziam que acreditavam em Deus. A fé sem obras é morta. Chega Davi, um garotote ainda, 16 anos, e disse, como é que é a história aí? Quem é esse circunciso que ousa desafiar o Deus vivo? Quem é ele? Ah, é um gigante filisteu. É o guerreiro mais preparado que eles têm. Olha a altura do cara. Estou vendo. E o que acontece com quem enfrentar esse sujeito, hein? Ah, o rei disse que vai acumulá-lo de riqueza, vai isentar toda a família dele de imposto, e se derrotar, ainda vai dar a filha para ser esposa do cara. O quê? É mesmo? Tudo isso. Davi, um homem espiritual, disse, isso não pode ser o diabo, só pode ser Deus. Deus me trouxe aqui, Deus me cria uma situação dessa, me faz ouvir uma proposta dessa, e ninguém aceita a proposta, todo mundo com medo, todo mundo se acovardando. Ah, não, eu não vou deixar passar a chance, eu vou enfrentá-lo. Havia riscos? Havia? Humanamente falando, quais eram as chances de Davi vencer Golias? 0%. Aos olhos humanos, não tinha a menor chance. Qual era a chance que tinha de dar certo uma parada dessa? Nenhuma. Mas ele desce da montanha, ele vai para o vale, só com uma funda na mão, 5 pedras lisas de um riacho, e Deus diz, muito bem, garoto, eu gosto de gente assim, você é dos meus, você tem a minha fé, pega essa funda, lança a pedra e deixa o resto comigo. O resto agora é comigo. E vai o garoto Davi, pega uma pedrinha, o gigante zombou. Tá pensando que eu sou algum cachorro, rapaz? Para você vir a mim com um pedacinho de pau na mão, pedra na outra, eu vou te matar, garoto. Eu vou fazer você de picadinho. Os urubus vão comer a tua carne. E Davi disse, você está enganado. Você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, com armas humanas, confiante que vai me derrotar, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia.
ainda hoje, o Senhor vai te entregar em minhas mãos e eu vou cortar a tua cabeça. E quando ele joga a primeira pedra, Deus entra em ação, porque uma pedra jogada com a funda não pode causar danos. O máximo que podia fazer era um galo. E se pegasse num lugar descoberto, o cara estava lá com uma armadura de aço, todo protegido. Deus faz a pedra aí exatamente onde não tinha proteção aqui na fronte, e faz com que ela pegue uma velocidade como se fosse uma bala de fuzil AR-15, e o texto diz que a pedra encravou-se na testa do gigante e ele caiu morto. Amém, irmãos? Quer dizer, por que Deus não agiu antes? Se havia ali milhares e milhares de soldados, um exército inteiro, porque Deus só age quando tem uma fé de atitudes. Qual é o teu gigante? Que gigante você está enfrentando hoje? Uma doença? Um desemprego? Dívidas? Problemas no teu casamento? Situação com um filho que está envolvido com drogas? Que está com más companhias? Qual é o teu gigante? Se você não enfrentar esse gigante, se você não partir para cima, crendo que Deus vai dar a solução, não vai ter solução, não vai ter vitórias. Deus não pode agir se a fé não tiver obras. Um poeta alemão já dizia o seguinte: sonhar é fácil, difícil é transformar sonhos em ações, difícil é transformar sonhos em atitudes. Então sonhar é fácil. Ah, pastor, o meu sonho é casar. Pastor, o meu sonho é ter a minha casa própria. Pastor, eu tenho um sonho, ter um automóvel. Meu sonho, pastor, é entrar para a faculdade. Meu sonho, pastor, é conquistar isso, é conquistar aquilo. Sim, e o que é que você tem feito para conquistar isso? Que atitudes você tem tomado? Ah, meu sonho é entrar na faculdade. Aí não estuda, dorme até 1 da tarde, passa o resto do dia assistindo televisão, mas o sonho dele é entrar na faculdade. Aí faz vestibular 20 vezes e não passa. Ah, não sei por que Deus não abre porta. Porque você é preguiçoso. Porque você não faz nada. Você só tem sonho. Sonhar é fácil. Eu quero ver transformar sonhos em atitudes. Pastor, meu sonho, pastor, é comprar um carro, mas eu ganho tão pouco, pastor. Eu vivo de um salário mínimo. E o que é que você tem feito para mudar isso? O que é que você tem feito para merecer ser mais qualificado na tua empresa, no teu trabalho? Você tem feito curso, você tem se aperfeiçoado, você tem procurado estudar, você tem procurado fazer curso de aperfeiçoamento. Ah, pastor, não dá mais. Então faça alguma coisa. Se você não fizer, vai ficar apenas no sonho. Então, irmãos amados, o que Deus está dizendo para cada um de nós nessa manhã é: se movam, tome atitudes. Faça alguma coisa, para de ficar calado, para de ficar toda hora reclamando, toda hora se maldizendo, toda hora murmurando, ou então aqueles que se calam, se acomodam, aceitam tudo como está a vida, não lutam para haver mudança. Não pode. Se você não agir, se você não tomar atitudes, Deus não vai agir em teu favor. Deus não vai fazer nada pela tua vida. Amém? Você tem tomado atitudes? Você tem agido? Ou você fica parado, reclamando da vida? Ah, está difícil a vida. Ah, eu ganho tão pouco. Eu queria tanto mudar de casa, mas eu moro mal, eu como mal, eu visto mal, eu existo mal. Sim. E o que é que você faz para mudar essa situação? O que é que você tem feito para mudar isso? Para que Deus abençoe e torne o teu sonho uma realidade. Eu disse aqui na quinta-feira à noite que o que tem acontecido no nosso Brasil nesses últimos dias é uma boa ilustração disso que eu tenho pregado aqui. Olha, irmãos, há mais de 30 anos que o Brasil sofre na mão de governos perversos, de políticos corruptos, de empresários e comerciantes gananciosos. Há mais de 30 anos, desde que eu me entendo por gente, que a gente assiste nesse Brasil uma roubalheira desgraçada, uma corrupção generalizada, e por isso nós não temos um sistema de saúde digno, nós não temos um sistema de educação que nos satisfaça, nós não temos segurança, não se tem nada, nada, absolutamente nada. Mas há mais de 30 anos que eu ouço todo mundo reclamando.
Reclama, reclama, o governo não presta, esses políticos são um bando de ladrão, mas você vê as pessoas fazerem alguma coisa? Só reclamam. Só reclamam. E quando chegam as eleições, ainda vão votar. É ou não é? Ou estou falando alguma besteira? Então, há mais de 30 anos que os poderosos vêm fazendo no nosso país o que querem e entendem. Mas olha, em 2 semanas de protesto, em 2 semanas que uma parte da população tomou vergonha na cara, uma parte apenas, que a grande maioria ainda continua sem ter vergonha na cara, mas quando uma pequena minoria tomou vergonha na cara, foi para ruas, começou a fazer passeata de protesto, as coisas começaram a mudar. Você vê que só se muda quando se tem atitude? As coisas só mudam quando se tem ação? Quando que você viu, desde que você se entende por gente, os governos darem aumento de passagem para os transportes coletivos e uma semana depois voltar atrás? Quem já viu isso alguma vez acontecer na vida? Nunca. Sempre deram os aumentos, sempre fizeram o jogo dos empresários, sempre tornaram os caras mais ricos e mais milionários, e o povo que se dane. Dessa vez voltaram atrás. Olha, pela primeira vez na minha vida, eu vi isso acontecer no Brasil, irmãos. Pela primeira vez na minha vida, eu vi os políticos, as autoridades com medo, semblante de medo, vendo o povo na rua, vendo o povo dizendo, chega, não aceitamos mais isso. Essa semana que está terminando, que terminou, a Câmara dos Deputados em Brasília convocou trabalho extraordinário. Eles trabalharam até sexta-feira. Sabe quando que isso acontece? Nunca! Esses políticos vagabundos trabalham só terça e quinta. Terça, quinta. Chegam terça em Brasília, aí trabalha para quarta, quarta para quinta. 2 dias na semana, pegam o avião e voltam para casa. Trabalharam a semana inteira, até a sexta-feira. Nunca se viu, em tão pouco tempo, mudanças acontecendo no nosso país. Agora, muita gente tem me perguntado, através da internet, gente que me manda e-mails, gente que me telefona, até pastores de outras denominações. Pastor Carlos, como o senhor conhece muito de Bíblia, pastor, me diga uma coisa, qual é a posição que a igreja deve tomar diante de tudo que está acontecendo na nossa nação? Como eu tenho recebido consulta, como eu tenho sido questionado. Eu digo sempre o seguinte, irmãos, todos nós que somos cristãos, somos cidadãos como qualquer outra pessoa, independente de religião. Nós somos cristãos, mas somos cidadãos como qualquer um outro lá fora, independente da religião. Então é nosso direito ter um bom sistema de saúde, é o nosso direito ter bons colégios, é o nosso direito ter boa segurança, é nosso direito viver uma vida digna, é nosso direito ver o dinheiro dos nossos impostos sendo usado em nosso favor, o que não é. Você andar nessa cidade de automóvel hoje é uma coisa quase que impossível. Eu prefiro pegar um táxi. Essa semana eu fui ao médico, aqui na Aldeota, eu fui de táxi. Porque eu não tenho paciência de ficar nesse trânsito louco, ruas esburacadas, asfaltos mal feitos. Mas você sabe quantos bilhões o governo arrecada todos os anos do IPVA? Que é o imposto que quem tem automóvel paga? E para onde vai esse dinheiro? Estradas destruídas, estradas esburacadas. Você paga imposto de renda, o imposto é para ser revertido em teu favor. Então, é nosso direito exigir das autoridades que nós sejamos respeitados. Então, lutar por nossos direitos, meus irmãos, não é pecado. Você lutar pelos teus direitos não é pecado. Você tem direitos de cidadão. O apóstolo Paulo, quando estava na iminência de ser morto pelos judeus, ele disse, alto lá, eu quero me valer dos meus direitos que eu tenho como cidadão romano, eu quero ser julgado por César.
Eu não quero ser julgado por essa gente, não. Essa gente não é confiável, essa gente mente, essa gente é covarde, eles vão me matar. Ele não aceitou de maneira nenhuma ser julgado de um modo contrário aos direitos que ele tinha como cidadão de Roma. Você quer ver? Abra em Atos. Atos capítulo 25. Atos capítulo 25, versículo 1 em diante. Todos acharam? Vou ler, hein? Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, iria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles, mas de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo Paulo, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Que coisa, hein? Como é que é o problema religioso? O ódio que eles nutriam contra Paulo era tão grande que faziam muitas e graves acusações contra o apóstolo, só que não podiam provar nenhuma. Por que esse ódio? Por causa da verdade que Paulo pregava, por causa da maneira que Paulo anunciava o evangelho do reino. Versículo 8. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Eu não fiz mal nenhum. Eu não cometi nenhum delito, eu não cometi nenhum erro. Então Festo, que era o governador, querendo assegurar o apoio dos judeus, coisa de político, né? Que é sempre agradar a Deus e ao diabo, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Aí Paulo disse: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Olha que coisa interessante. Paulo era a favor da pena de morte. Olha, se eu cometi algum crime, se eu pratiquei algum mal digno de morte, ele sabia que a lei de Deus dizia, quem tirar a vida do semelhante paga com a vida. Estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Você está percebendo? Paulo tomou uma atitude. Ele exigiu os seus direitos de cidadão romano. Ele não disse: tudo bem, me entregue para ser julgado pelos judeus mesmo. Deus está no controle. Não tem gente que é assim, aceita tudo. Não, Deus está no controle. Não, já que tem que ser assim, Deus está permitindo, deixa eu ser julgado por ele mesmo, deixa eles fazerem justiça, deixa eles me matarem. Senão, senhor, não quero ser julgado por eles, não. O julgamento deles vai ser capcioso, vai ser injusto. Eu sou cidadão romano, eu apelo para César. Eu tenho direito a ser julgado por César e não por essa gente. Exigiu os seus direitos de cidadão romano. Interessante, irmão Geraldo. Quem estava fazendo essas graves e falsas acusações e querendo matar Paulo eram as autoridades políticas e religiosas dos judeus. As autoridades políticas e religiosas. Pastor Carlos, espera lá. E como é que fica a questão que o próprio Paulo diz que todo homem esteja sujeito
as autoridades superiores? Como é que fica? Se ele agora se insurge contra as autoridades. Abre a Bíblia aí. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 1 e 2. Paulo escreve à igreja e diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Ok, agora olhe para cá e preste atenção. Irmãos amados, igreja de Jesus Cristo, isso aqui não impede de você reivindicar direitos não cumpridos. Não impede. Isso aqui não impede você de exigir das autoridades uma postura correta, honestidade, respeito pelo cidadão. Isso não impede. Se reclamar por direitos corretos fosse um pecado, então um cristão jamais deveria reclamar junto ao PROCON. Ser enganado por uma loja, por um comerciante, sei lá, por qualquer coisa aí. Vem uma conta de luz exorbitante, você não consumiu aquilo, uma conta de telefone errado, então você não devia reclamar no PROCON. Se reclamar por seus direitos fosse um pecado, um cristão nunca deveria contratar um advogado para defender os seus direitos. Nunca. Pastor, você pode dizer assim, mas nessas passeatas de protesto, pastor, tem muita gente ímpia. Ali tem gente incrédula, tem ateus, tem macumbeiro, tem idólatra. Olha, meu irmão, se participar de um protesto fosse errado, porque você vai se misturar com a maioria de pessoas ímpias, que estão ali reivindicando os mesmos direitos que você tem de reivindicar, então, também é absolutamente errado você estar numa sala de audiência de um PROCON, junto com pessoas ímpias que estão reivindicando os mesmos direitos que você está reivindicando. Então também é errado. Qual é a diferença? Não há diferença nenhuma. Então, vamos raciocinar. Se nós podemos ir ao PROCON, se na hora que nós somos alvitados no nosso direito, podemos procurar um juiz, podemos ir na justiça do trabalho, podemos ir às ruas também. É a mesma coisa. É lícito, é justo. Você sabe o que Paulo diz à igreja em 1 aos Coríntios? Abra aí. Capítulo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Todos acharam? Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, Paulo diz literalmente, fazei todas as coisas para a glória de Deus. Tudo que é feito, seja feito para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 10 do seu livro, marque aí na tua Bíblia, o maior profeta messiânico de Israel, diz assim no seu tempo: ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão. Você sabe de uma coisa? Quando você lê aqui a Bíblia, você vê que a história bíblica mostra que Deus, irmão, sempre levantou profetas para combater, para denunciar todos os desmandos, tanto das autoridades políticas como das autoridades religiosas. Essa conversa fiada
que eu ouço nas igrejas, que eu ouço de muitos evangélicos, de muitos pastores, que nós só devemos se preocupar de ganhar almas, que devemos deixar o resto para lá. Olha, isso é coisa de quem não conhece Deus, isso é coisa de quem não conhece Bíblia. O sujeito que se diz pastor me chamou e disse assim: Pastor Carlos, eu vejo que o senhor é muito ativo, o senhor orienta muitas pessoas pela internet, o senhor incentiva o povo a protestar, o senhor fala muitas coisas, mas eu acho que o senhor está errado, pastor. Eu não quero nem saber de protesto. Meu negócio é ganhar almas, meu negócio é pregar o evangelho. Vá cuidar das ovelhas. E eu disse: você vai deixar de ser covarde, omisso e alienado. E você vai deixar de ser covarde, omisso e alienado. Aí ele me excluiu do Facebook dele. E fez um favor. O pastor que não toma atitudes, o cristão que não toma atitudes, é covarde, é omisso e é alienado. Teve um período na nação de Israel que a nação toda estava mergulhada em corrupção. A nação de Israel estava tomada pela desonestidade, os ricos explorando os pobres, os líderes políticos e religiosos massacrando o povo. E aí Deus levanta um homem chamado Amós para se insurgir contra tudo isso. Abra no livro de Amós, capítulo 5. Vamos dar aula de Bíblia para essa gente alienada, para esses pastores que não entendem nada da palavra, que são os fracos, frouxos, covardes, para uma igreja fraca, para uma igreja que se omite. Todo mundo quer vida boa, não quer? Quem aqui desejaria um país com muita segurança? Levante a mão. Quem aqui desejaria bons hospitais? Não ser tratado pior do que animal. Leva um animal no veterinário, ele é 1000 vezes melhor tratado do que um povo num frotão da vida desse. Mas você acha certo o povo incrédulo lá fora protestando, lutando pelos seus direitos, e você com o bumbum sentado no banco da igreja só orando e não faz nada também? Aí eles conquistam, depois você vai usufruir do que eles conquistaram. Isso é covarde. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que dar a cara a tapa. Então, encontraram Amós, capítulo 5. Versículo 10. Amós diz: aborrecei na porta aos que vos repreendem, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitarei nas casas de pedras lavradas que tendes edificados, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado. Porque sei serem muitas vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno, e rejeitais os necessitados na porta. No versículo 14, buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, em todas as ruas dirão ai, ai, e ao lavrador chamarão para o pranto e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejai vós o dia do Senhor? É dia de trevas, não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Deus exige justiça e não sacrifício. Versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Olha, Deus estava reclamando com o povo religioso. Eu aborreço as vossas festas, eu aborreço os vossos cultos solenes. Não tenho nenhum prazer no que vocês fazem, e ainda que me ofereçais holocausto e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim
o estrépito dos teus cânticos. Cessa esse louvor hipócrita. Cessa esses hinos que vocês cantam, mas só da boca para fora, porque na hora de viver vocês não vivem. Porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro perene. Como Amós foi duro no seu discurso. Ele estava dizendo, irmãos, aqui, ai de vocês que exploram e maltratam os pobres desse país. Ele diz, são muitas as transgressões de vocês, os pecados de vocês são muito graves. Vocês afligem o justo, vocês aceitam o suborno, vocês rejeitam o necessitado logo na porta, o menos favorecido quando vem pedir ajuda, vocês nem os recebem, vocês não deixam nem eles chegarem perto de vocês. Está aqui, ó. Vocês cobram preços exorbitantes, vocês fraudam as mercadorias que vocês vendem, adulterando pesos e medidas. Vocês vendem mercadoria que não presta a um preço exorbitante. Coitado do povo simples do país. Você vai comprar uma cama nessas casas Bahia da vida, você paga um preço exorbitante, com 2 meses não presta mais. Feito de material da pior qualidade possível. Tudo da pior qualidade e o preço lá em cima, é isso que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo, os pobres não têm dinheiro para pagar suas dívidas. O pobrezinho vai no comércio, faz um crediário, compra uma sandalinha, quando chega no dia de pagar, não tem como pagar, o nome vai para o SPC, o nome vai para o Serasa. Olha, irmãos, esse discurso aqui não foi feito por nenhum político, não foi feito por nenhum filósofo. Esse discurso aqui foi feito por um profeta chamado Amós. Para esses imbecis, idiotas, que dizem, não, o nosso negócio é pregar o evangelho. O nosso negócio é ganhar alma. Sim, é verdade, pregar o evangelho, ganhar alma. Isso aqui é o quê? O nosso negócio é ser sal da terra e ser luz do mundo em todas as áreas da vida. Pastor, quem era esse Amós, hein? Quem era esse sujeito tão intrépido, tão corajoso, para enfrentar uma nação, para enfrentar os donos da religião, para enfrentar os poderosos da política? Você sabe quem esse homem era? Um simples boiadeiro. Um boiadeiro. Desse que nós temos aqui no sertão. Esse homem não tinha grandes credenciais humanas que o habilitasse para criticar e para denunciar aquele sistema opressor que existia no seu tempo. Era apenas um vaqueiro. Um simples vaqueiro. Esse homem não frequentou escola de profetas, não foi credenciado oficialmente pela a religião organizada. O que o impulsionou a pregar a verdade foi uma chamada que Deus lhe deu. Foi isso que impulsionou esse homem. Quando ele foi contestado por um sacerdote oficial de Israel, ele disse isso. Capítulo 7. Quantas vezes eu sou contestado? Quando eu enquadro gente por aí, que eles não têm mais saída, aí eles dizem, onde é que você fez teologia? Quem lhe habilitou pastor? Qual foi a tua faculdade teológica? Eu digo, nenhuma. Como é que você pode ser pastor? Eu digo, porque Deus me chamou para ser pastor. Porque eu tenho uma chamada de Deus. Questionaram Amós, capítulo 7, versículo 10. Então Amázias, o sacerdote de Betel, olha, o sacerdote oficial, diploma de faculdade teológica, ele é sacerdote porque o conselho das igrejas pentecostais o instituiu sacerdote. Esse aí não é. Ele tem diploma de pastor, aquele ali não tem. Então esse que tinha diploma, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel, olha rei, olha presidente Dilma, Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras. Ele está dizendo que Deus vai se irar. Ele está dizendo que vai vir praga. Ele está dizendo que a ira de Deus vai se manifestar sobre a gente. Porque assim diz Amós, Jeroboão morrerá à espada,
Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amásias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o teu pão, e ali profetiza. Quer dizer, vai fazer comércio em outro lugar, vai vender as tuas profecias, vai ganhar dinheiro em outras terras, aqui não. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amásia: eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoro. Eu sou um simples vaqueiro. Eu não estudei nas faculdades de teologia de vocês. Eu não tenho os diplomas que vocês têm. Sou um simples vaqueiro. Versículo 15. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, dizendo para o sacerdote: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da terra. Que homem de coragem! Você está dizendo que eu não profetizar? Pois eu quero dizer para você que Deus mandou eu largar o gado e mandou trazer uma mensagem, e a mensagem é esta. Você vai ouvir agora a dureza que Deus está falando. E falou. Irmãos, esse homem aqui foi levantado por Deus naquele tempo para criticar de uma maneira muito dura o comércio que explorava os pobres e os necessitados. Esse homem é levantado por Deus para trazer uma palavra, sabe, de denúncia. Olha, acontece a mesma coisa hoje. É impressionante, irmãos, como nós vemos hoje os mais fortes esmagando os mais fracos. Os grandes grupos econômicos, os bancos, os comerciantes, os industriais. Olha, essa gente são os maiores fraudadores da nação. É quem mais frauda a nação. Você trabalha, ganha um saláriozinho pequeno, o teu imposto de renda é tirado na hora. Você não tem escapatória. O cara ganha bilhões e sonega bilhões de imposto de renda. E não paga. E poderia pagar muito bem. Jeroboão II era o rei. Deixa eu só dizer uma coisa para você. Enfrentar Jeroboão II, enfrentar os seus políticos, enfrentar os sacerdotes que estavam mancomunados com o poder. Ora, era uma coisa extremamente difícil e arriscada, irmão. Criticar o rei, criticar os seus políticos, criticar os sacerdotes daquele tempo, era correr risco de vida. Corria risco de vida. Mas Amós não se intimida e proclama a verdade de Deus para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Agora o mais grave é que ele está denunciando também o conluio que havia já naquele tempo entre os sacerdotes e o sistema político, que é quem promovia as injustiças. Será que nós não vemos a mesma coisa hoje? Por que você não vê os pastores se pronunciarem? Por que você não vê a igreja se pronunciar? Por que você vê os pastores tudo calado? Porque 99% estão sentando na mesma mesa do poder. A maioria dos pregadores tem conluio com os deputados, com senadores, com vereadores, comem na mão deles, recebem verba, se autolocupletam, então jamais serão contra o sistema dominante. Jamais. Mesmo antipatizado e hostilizado pela grande maioria do povo de Israel, Amós prossegue proclamando a mensagem de Deus. Interessante é que naquele tempo, como hoje também, a maioria das pessoas que estão dentro dos templos só estão interessadas nos falsos pastores da teologia da prosperidade. Aqueles que dizem paz, paz, quando não há paz. Aqueles que dizem templo do Senhor é este, e não é templo de Deus coisa nenhuma. Por isso a verdade do Evangelho da graça de Deus não lhes interessa. Um simples vaqueiro estava transtornando um poderoso governo, um sistema de poder dominante, e logo é taxado de
conspirador e revolucionário. Esse é um conspirador, está conspirando contra o rei, está conspirando contra o governo. Como é que ele não obedece a palavra? A palavra diz, sede submisso às autoridades superiores. Aquele que surge contra as autoridades, se surge contra Deus. Isso aqui acontece com frequência. Esse sacerdote Amásias usa o argumento, olha, seu Amós, não é possível alguém ir contra as determinações do rei. Não é possível alguém se insurgir contra as determinações do presidente da República. Você não conhece Bíblia, Amós? Tem que respeitar as autoridades, são constituídas por Deus. Sabe por que esse sujeito dizia isso? Porque ele estava a serviço da palavra do rei e não a serviço da palavra de Deus. A maioria dos pregadores estão a serviço da palavra dos políticos, da palavra do governo, da palavra dos poderosos. Por isso que esse Amásias fez isso. Quando um pastor tem a coragem de apontar erros do sistema religioso, quando o pastor tem a coragem de apontar erro de um evangelho pervertido que é pregado, quando um pastor tem a coragem de apontar erro no sistema político dominante, se insurgir contra os poderosos, olha, ele é logo atacado por tudo quanto é lado. Vai pregar o evangelho, rapaz. Vai ganhar almas. Fale do amor de Deus. Deixa de criticar os outros. Como eu ouço isso? Vai cuidar das almas, vai cuidar das ovelhas. Vai pregar o amor de Deus. Vai pregar o evangelho. Vai fazer uma coisa, deixa de criticar político, deixa de criticar governo, deixa de criticar falsos pastores. Você vê aqui, ó, quando Amásias manda Amós de uma maneira irônica e vender as suas profecias, está aqui no versículo 12, o profeta não se intimida não. Ele diz, olha, eu não sou profeta por profissão, eu não vivo disso, eu não ganho a vida profetizando, eu sou enviado de Deus para apontar os erros de vocês, e vou logo apontar o seu. Tua mulher vai te trair, tuas filhas vão fazer o que não presta, teus filhos vão se arrebentar, e sobre esse povo vai vir desgraça. Ô homem de coragem! A igreja de Jesus não pode ser alienada. A igreja de Jesus, que somos nós, não pode ficar acovardada. A igreja tem que ser como Amós. O verdadeiro pastor, o verdadeiro cristão, não pode ser cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Quem se acovarda, quem se cala, quem se omite, é cúmplice das obras infrutíferas das trevas. Eu vou terminar mostrando em Efésios. Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 11. Cada um faça a sua parte da maneira que melhor puder fazer. Eu gostaria muito de estar no meio dessas multidões. Gostaria muito. Mas eu não tenho mais preparo físico para isso. Se de repente sair um quebra-pau, se eu tivesse meus 20 anos, aí o pau quebrar mesmo. Era pau de lá e pau de cá, mas nem para correr eu aguento. Mas eu fiquei tão orgulhoso quando teve os primeiros protestos. Meus filhos ouvem muito o que eu falo, né? Aí disseram, pai, hoje também tem aqui em Natal, nós vamos. Aí a mãe, sabe como é mãe, né? Não, pelo amor de Deus, é muito perigoso. Eu digo, calma, tudo é perigoso. Mas não é porque é perigoso que a gente se acovarda. Vão, meus filhos, defenda os seus direitos de cidadão, bote a cara a tapa, só fique ligado. Não faça vandalismo, não quebre, não incendeie nada e fique alerta. Porque na hora que a polícia quebrar o pau, quem for mole leva. Então, olho vivo. E eles foram, camisa do Brasil, e saíram. Que orgulho que eu senti dos meus filhos. Digo, são macho igual o pai.
conscientes igual o pai. Que orgulho que eu senti dos meus filhos. E foram. E está certíssimo. Efésios capítulo 5, versículo 11. Talvez não tenha condições de estar na frente de batalha, mas estou ajudando pela internet, incentivando, compartilhando, denunciando. Essa semana, depois de um movimento desse, o povo na rua, aí vem o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, de Natal, mora em Natal, presidente da Câmara, pega um avião da FAB, enche de parentes, a noiva, os amigos da noiva, os cachorros da noiva, o papagaio da noiva, amiguinho de quê? E sai de Natal no avião da FAB para o Rio de Janeiro para assistir a final da Copa das Confederações. Muitos de vocês, chega dia que não tem o dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. O cara usa um avião de governo, do exército, para ir assistir uma partida de futebol no Rio de Janeiro. Quem está pagando isso? Eu e você. Os nossos impostos, os nossos dinheiro. E quando é descoberto, foi um ato falho, eu já providenciei, eu vou pagar 7 mil. 7 mil? 7 mil! O valor de um avião fretado para carregar o número de pessoas que ele levou sai por 158 mil reais. Que história de pagar 7 mil? E é assim, comete o erro, aí depois paga e fica por isso mesmo? Quer dizer que a gente pode entrar no supermercado, está sem dinheiro, aí sai pegando mercadoria, rouba. Se pegar, não, tudo bem. Vê quanto é que custa aqui, está aqui o dinheiro. E não vai preso e não fica por isso mesmo? Aí o outro, Renan Calheiro, o que há de mais nocivo nessa nação. O presidente do Senado fez a mesma coisa. Pegou um avião da FAB, viajou, cheio de curriola de amigos e parentes, para ir assistir o casamento de um amigo em Porto Seguro. Como é que se pode usar avião do governo, da Força Aérea Brasileira, para ir a um casamento? E quando a imprensa foi em cima, eu sou autoridade, eu sou chefe de poder e tenho direito. Quando ele viu a repercussão na mídia e na internet, já voltou atrás. Não, eu vou pagar 32 mil. 32 mil não, é quase 200 mil. E as consequências disso? Você pensa que parou por aí? Garibaldi Alves, que é do parente desse outro, a família Alves de Natal, também foi pego. Pegou um avião, viajou no avião da FAB, curriola de amigos, veio aqui em Fortaleza, foi para o Rio de Janeiro, assistir jogo da seleção brasileira. Tudo pago com dinheiro do contribuinte. Esses homens já passaram de todos os limites. Numa hora que o país está nesse clima de protesto, o cara ter coragem de fazer isso, está pedindo violência, não está não? Tá ou não está? Tá. Na hora que o povo pegar um cachorro desse na rua e meter a ripa, aí vai dizer, vândalos. Vândalos não. Vandalismo é o que eles vêm fazendo há muitos anos. Vandalismo é não ter hospital. Vandalismo, essa semana acho que foi aqui, interior do Ceará. A mulher chegou para dar à luz à criança, a médica disse, não, estou na hora do meu almoço. Aí disse, olha, mas ela está com muita dor, já está nascendo, já dá para ver a cabeça da criança. Não, ela vai esperar. E a mulher ficou lá gritando. Ela almoçou, tomou café, mais 15 minutos para descansar. Quando foi fazer o parto, a criança estava morta. O que é que se deve fazer com uma médica dessa? Pena de morte. Pena de morte. Efésios capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Está na tua Bíblia como está na minha? Está mesmo? Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprove-as. Nós vivemos numa sociedade onde tudo é normal. Anormal é ser normal. A sociedade não admite, por exemplo, um homem casar virgem.
A sociedade não admite que uma mocinha com 12 anos seja virgem, diz que ela é antiquada, que ela está fora de moda. Os que se dizem evangélicos não admitem a pregação da verdade. Os que se dizem evangélicos defendem esses ladrões da teologia da prosperidade, que fazem comércio com o povo de Deus, que enricam as custas do povo de Deus, que tiram proveito da boa-fé do povo, que andam desfilando riqueza, que constrói verdadeiros impérios, que coloca os filhos nos melhores colégios, que manda os filhos para a Europa, que vive em mansões, que veste as melhores roupas, que calça os melhores sapatos, que usa os melhores perfumes, que vive uma vida de rei, às custas da exploração da boa-fé do povo. A maioria dos evangélicos defendem. Eu não os defendo. O problema é que todo mundo se diz religioso, mas querem uma religião sem compromisso. Querem um evangelho que não acuse as suas consciências. Querem um evangelho que não aponte os seus erros. Nessa igreja aqui é pregado o verdadeiro evangelho. O evangelho que não acusa a nossa consciência, que não aponta os nossos erros, não é o evangelho de Jesus Cristo. Você que falta cultos, você está zombando de Deus. Você só pode faltar culto por um motivo justo. Está doente, não tem condições, beleza. Na hora do culto está trabalhando, trabalha por escala, foi escalado na hora do culto. Fazer o quê? Né? Mas se não for isso, você tem que estar na igreja. Se você, terça-feira à noite, culto, você está em casa, de bobeira, assistindo televisão, jogando conversa fora, batendo papo, você está cuspindo na cara de Deus. Ih, pastor, essa palavra aí já não gostei. Isso aí já mexeu comigo, já está me deixando sem graça, e é para deixar sem graça mesmo. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o verdadeiro evangelho. Então querem uma religião sem compromisso. Querem um evangelho que não aponte os seus erros, os seus pecados, que não acuse as suas consciências. Mas em Amós capítulo 5, versículo 15, Deus diz o quê? Odeiem o que é mal, amem o que é bom. Olha, a maioria faz exatamente o oposto. Odeiam o que é bom, amam o que é mal. Vá em qualquer seita, não importa a denominação, Deus é amor, universal, quadrangular, mundial do poder, não sei das quantas. R.R. Soares, vá agora. Você verá lá multidões superlotando os templos. Porque amam o que é mal. Querem um evangelho falso. Querem um evangelho que não prometa salvação. Que não apresente o escândalo da cruz. Eles querem um evangelho que lhes prometa riqueza. Que diga vocês vão ficar ricos. Deus vai dar carro, Deus vai dar automóvel, Deus vai dar casa própria, Deus vai fazer você milionário, mas não quer nem saber a maneira de vida que você está vivendo. Ontem, eu abri o meu Facebook e estava lá, pastor, acompanho muito as suas mensagens, admiro muito o senhor, mas não se meta mais no meu Facebook, não critique mais o meu ministério, porque se o senhor insistir, essa semana mesmo eu vou dar parte do senhor na Polícia Federal por crime virtual. Eu digo, Aí eu peguei esse irmão, quando que eu entrei no teu Facebook? Quando que eu critiquei o teu ministério? Eu não estou sabendo. Me explica aí. Mas aí eu cliquei no nome dele, apareceu o Face dele. Aí eu digo, é um rapaz daqui, que tem um ministério do evangelho inclusivo. O que é o evangelho inclusivo? Aí ele postou uma foto, ele é gay, outro travesti vestido de mulher, foram recebidos pelos vereadores, não sei por quem, dizendo, somos a igreja inclusiva, todo mundo é aceito por Deus da maneira que é, né? Isso aí esse preconceito que a igreja tem, não é de Deus. Aí eu botei assim, quem pensa o evangelho inclusivo é cuspir no rosto de Deus.
o evangelho é exclusivo. Ele exclui quem não é de Deus. Ele afasta quem é do diabo. Ele só inclui aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Ou não sabeis que os impuros, os injustos, os homossexuais, os avarentos, os perversos, não herdarão o reino dos céus? Aí o cara me ameaçou com um processo. Eu digo, pode processar, rapaz. Você acha que eu sou homem para ter medo de processo, rapaz? Medo de ameaça? Aí ele entrou ao vivo, ele estava lá online. Aí ficou, eu digo, ó, tô nem aí. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que por isso estou... Se enganou, meu bem. Tem que chamar de meu bem. Você acha que eu vou respeitar isso? Você acha que eu sou homem de Deus para me calar diante disso? Você acha que eu vou aprovar o sujeito dizer que Deus aceita que a pessoa venha como um prostituto, continue prostituto, venha como alcoólatra, continue alcoólatra, venha como adúltero, continue adúltero, venha como viciado em droga, continue viciado em droga, venha como baitola e continue baitola? Você acha? Não. Eu tenho que ser fiel a Deus e à minha consciência também. Então, irmãos, em todas as áreas da vida é imprescindível ação, atitudes, porque senão você não conquista nada, não muda nada. E Paulo diz, fazei tudo isso para a glória de Deus. Amém? Fazei tudo isso para a glória de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou com a igreja nessa manhã, em nome de Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso.